muito bom dia. Bom dia, professor Celso. Bom dia, Antonella. Olha só, o Agrofag é especial hoje, direto do Show Rural 2026, a maior feira de difusão de tecnologias para o agronegócio da América Latina. E a nossa equipe, eu, professor Celso, nossos repórteres, Amanda Dalla Costa, Samuel Rocha e também os cinegrafistas Denilson Martins e Wesley Viana, passamos a semana aqui no Parque Tecnológico da Copavel, acompanhando de perto todas essas novidades. E falando em novidade, tecnologia, aqui é o que não falta, né? Tecnologia excelente, máquinas aí bem avançadas, né? E também a cultivar, a genética, né? Cultivares de soja e outras espécies avançadas, né? Que vão dar produtividade, né? E o manejo do solo, quer dizer, é muita coisa, é muita inovação que está no show rural. Exatamente, professor Celso, a gente rodou por aqui o parque, né? E a gente viu cada um desses detalhes que vão fazer a diferença na produção rural. A gente acompanhou tudo isso e você vai assistir a partir de agora. O nosso programa está só começando, você vai ver um pouquinho de tudo que a gente acompanhou aqui. Olha só. Vamos compartilhar com você informações sobre plantas apresentadas no Show Rural que podem ser alternativas de cultivo. O painço é uma delas. O cereal utilizado na alimentação animal agora também conquista espaço na culinária fitness. O milho branco pode atingir o dobro do valor comercial de um milho comum. Feijão mungo preto tem espaço garantido entre os produtos de exportação. E vamos falar de frutas também. Uvas que são colhidas em pleno fevereiro. E variedades de abacaxi que podem resultar em frutos mais doces. E tem mais. Identificar os nematóides é uma prática importante para garantir a saúde das plantas. Gado purunã é um dos destaques no setor pecuário do Show Rural. A agroindústria familiar reúne mais de 80 produtores que atraíram o público com as delícias do campo. E estande do Centro Fag é uma das atrações da feira. Agora o Agrofag conversa com o Sérgio Carbonel, pesquisador do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. A gente vai falar hoje sobre o painço, que é uma gramínea para os produtores que buscam aí uma rotatividade de cultura e uma opção na lavoura, né? Eu gostaria que você comentasse a respeito dessa cultura que hoje, além de ser voltada para a alimentação das aves, também é apropriada para a alimentação humana. Eu gostaria que você explicasse um pouco das pesquisas que vocês desenvolvem nesse sentido. Ok, obrigado. Esse é uma espécie da ordem da Panicum, né? É uma gramínea de ciclo rápido, do plantio à colheita aproximadamente 65 dias aos 75 dias. Isso é excelente nessa agricultura onde que você necessita uma rotação de culturas com outras leguminosas, né? Ou pós-soja ou pós-feijão. Ele vai te entregar essa cultura em torno de 3.500 a 4.000 quilos de sementes por hectare e deixar uma massa seca, massa verde, de em torno de 17 toneladas no campo. Então é excelente material, excelente espécie para rotação de culturas e sucessão com sojas e outras leguminosas. Você comentou comigo anteriormente que essa é uma cultura que ela é bastante resistente, né? Sim, por ser uma gramínea, ela é bastante tolerante a altas temperaturas, a falta d'água, além de ser resistentes a nematóides. Ela não multiplica nematóide, então se torna uma ótima opção para as lavouras, para quem tem problemas de nematóides nas áreas. É uma cultura que pode ser colhidas as suas sementes tanto para uma alimentação, como você falou, de pássaros, mas também ela pode ser feita para alimentação humana. Hoje ele é um produto bastante consumido nas populações ou nos grupos, né, de consumo que querem baixo glúten, né? Então atletas dão preferência a esse produto. O Brasil já está produzindo alguns
números ainda pequenos de exportação, mas nós buscamos abrir novas oportunidades para essa agricultura tão pujante do Brasil. Essa variedade aqui, vocês lançaram ela quando? E se você puder contar um pouco mais das características e também das propriedades dela para a alimentação humana. Então, quando nós começamos esse trabalho lá em 2020, mais ou menos, nós vimos que nós não tínhamos espécies para sucessão, no nosso caso do feijoeiro. Então o painço se adaptou muito bem nesse sistema de produção. É um ciclo rápido, né? Tolerante ou resistente a nematóides, e a gente tem uma ótima produção de grãos. Então tudo isso nos fez trabalhar nesses processos de melhoramento, e em 2025 nós lançamos 2 materiais para essa agricultura. Um de semente um pouco mais dourada e essa aqui com sementes mais cremes, né? Mas todas ótimas opções para consumo, para diversos pratos. Inclusive você pode baixar na internet algumas receitas de como consumir o painço, né? E hoje a gente vê tanto o consumo isolado, como também aditivos em arroz, outros saladas, que pode ser muito bem apreciado, digamos, pelo público vegano, vegetariano, flexitariano, né? Então é uma ótima opção de alimento também. E no quesito mercado, então, a gente pensa depois que o produtor colhe lá o painço, ele pode entregar diretamente para a cerealista? Como que funciona esse trabalho? Hoje nós temos alguns interessados em receber essas sementes. Hoje, tipicamente, a zona cerealista de São Paulo, Brás, há um consumo e uma demanda bastante forte por esses grãos. Aqui na região de Cascavel, a gente observa alguns cerealistas também interessados em comprar essas sementes, mas isso tudo uma questão de oferta. Nós não tínhamos muita demanda porque nós tínhamos poucas ofertas também desse produto, e nós estamos abrindo esse mercado agora nesses anos de 2025 e 2026. Provavelmente nós vamos atingir um mercado considerável. E também, como eu tinha te falado antes, eles podem ser compor mix de materiais verdes, que é feito para adubação verde. É um excelente material porque produz bastante semente e uma excelente massa verde também que produz. E além disso tem a questão que contribui com o solo, né? Quando você fala da questão da diversidade de culturas depois da soja, é uma opção também? Claro, sim, é uma gramínea, né? Então ele se adaptou muito bem a esse sistema de produção pós uma leguminosa, como a soja, como o feijão, né? Então o painço, no nosso caso, é uma planta praticamente obrigatória depois de uma lavoura de feijão ou de soja para recompor a matéria orgânica de solo. Muito obrigado pela sua participação aqui no AgroFag. Obrigado. Estamos aqui no estande do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, eles que são super parceiros aqui do programa. Eu estou aqui com o Jonathan e hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa nova cultivar que eles trouxeram aqui para o show rural, que é a de milho branco. Então, para começar a nossa conversa, Jonathan, eu queria saber por que o IDR ele decidiu investir no milho branco. Então, o IDR ele tem por objetivo sempre desenvolver o pequeno produtor e diversificar a produtividade, sistemas de produção e levar tecnologias novas para o campo, garantindo rentabilidade. Então o milho branco é uma alternativa hoje que a gente pode estar agregando valor, porque ele é destinado para a produção de farinha branca, de fubá, de amido e principalmente de canjica. Então a canjica branca que a gente tem hoje no mercado, proveniente 90% de uma cultivar desenvolvida pelo IDR. Então antigamente, comercialmente, a gente tinha já o IPR 127 e hoje na feira a gente está lançando o IPR W225, que é uma cultivar de milho de coloração branca. Ela tem por característica ser um híbrido simples, então ele é obtido através de um cruzamento industrial entre uma linhagem A e uma linhagem B, que originou esse híbrido simples. Então, ele é um híbrido que tem uma boa estabilidade e um alto teto produtivo. Então, tem potencial para produção. Qual que é a principal característica dele do milho comum que o produtor já conhece? Então, a característica dele para o milho comum é que esse milho ele pode agregar um valor maior na sua produção do que o milho amarelo.
porque a coloração dele, atribuída à coloração branca e a dureza dos grãos para o processamento, a indústria paga um valor até 50% superior ao milho amarelo. Por exemplo, o milho amarelo sendo comercializado em torno de 50 a 55 reais a saca do grão colhido, aqui a gente consegue em torno de 110 a 120 reais a saca. Então, ele consegue agregar um valor maior na sua produção. Em relação a manejo, o produtor, né, ele precisa ter algum cuidado diferente? Sim, em relação ao manejo, aqui nós estamos trabalhando com uma cultivar de milho que é convencional. Então ela não tem biotecnologia nem de resistência a glifosato e nem BT, nem resistência à lagarta. Então precisa fazer o manejo de plantas daninhas com herbicidas seletivos para a cultura do milho e também com o monitoramento de praga frequente, principalmente em relação ao controle da lagarta do cartucho, que ele não tolera, né? Para as principais pragas como percevejo, cigarrinha, o manejo, o controle é o mesmo que é feito no amarelo. Então, só mesmo em relação à seletividade de herbicida e o controle de pragas. Outro ponto importante é em relação a você conseguir obter 100% das sementes brancas. Então você precisa respeitar um isolamento. Esse isolamento pode ser em distância, respeitando uma distância mínima de um campo para outro, em torno de 500 metros, ou também 30 dias de diferença da emergência do outro cultivar para essa de plantio, 30 dias vai conferir também esse isolamento. Então épocas diferentes de plantio também confere esse isolamento. Quando o assunto é rentabilidade, esse milho aqui, então essa cultivar ela é melhor do que a do comum? Exatamente, essa cultivar aqui ela pode entregar uma rentabilidade muito maior para o produtor. Então o custo de sementes geralmente é um pouquinho mais em conta do que um híbrido tradicional que a gente hoje tem no mercado, e a rentabilidade na hora da venda a gente consegue agregar até um valor 50% superior do que o milho amarelo. É isso, muito obrigada então, Jonathan, pela sua participação, ficamos à disposição. Obrigado a vocês. E o assunto agora é o feijão mungo, uma curiosidade, uma variedade que tem se expandido aí Brasil afora e que tem muita oportunidade no nosso país para produtores que pensam principalmente na exportação desse produto aqui. Rogério Freitas, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, vai falar com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Obrigado. Rogério, nós conversamos uma vez online, né? Você participou de uma entrevista remota com a gente e o mungo em 2024 já estava em alta. Agora cresceu ainda mais. Exatamente. Quando nós conversamos, nós falamos do mungo verde, né? Que estava expandindo tanto a exportação quanto a área de cultivo no Brasil, e o mungo preto não tinha nenhuma área dele no Brasil, né? A gente estava nessa época aí, acreditando mais no mungo preto, mas a gente sabia, no mungo verde, mas a gente sabia que a hora do mungo preto também ia chegar. Uhum. Tanto é que a gente lançou a variedade, né, de mungo preto. De mungo preto. E nesse caso, temos números em relação aí à exportação, né, que o Brasil exportou 500 mil toneladas e grande parte disso é do mungo preto. Então, se a gente considerar a história de feijão no Brasil, né, o povo brasileiro consome feijão, arroz com feijão, a produção de feijão no Brasil ela é para consumo interno, geralmente, né? E a gente tem tentado avançar na exportação dos grãos especiais que a gente tem aqui no nosso evento, né? E pensando nisso, a gente já começou a trabalhar os feijões que a gente também não consome aqui, mas que a gente pode consumir, né? Que tem alto teor de proteína, são facilmente produzidos aqui no Brasil, e nesse meio termo já foi desenvolvendo o mercado de exportação, né? E para a gente conhecer um pouquinho da característica desse feijão, olha só que interessante, né? Para vocês que estão em casa, a vagem ela escurece, fica preta realmente, e aí a gente tem uma característica de um feijão que tem um ciclo um pouquinho mais alongado. E como que é realmente ter a produção dele no campo? Como é que são as características? Então, para comparar com o nosso feijão, que é o Phaseolus vulgaris, que é uma espécie totalmente diferente, nós estamos falando aqui do feijão Vigna. Vigna, nesse caso aqui, mungo, e Vigna radiata, que é o mungo verde, tá? São espécies diferentes. A gente chama tudo de feijão, mas são espécies diferentes, né? O feijão mungo preto, ele tem um ciclo de em torno de 90 dias, e o ponto que a gente começa a observar que ele começa a entrar em maturação é quando as vagens começam a escurecer. As primeiras flores começa a surgir o escurecimento dessas vagens lá, que são as primeiras que aparecem, né?
tanto no mungo preto quanto no mungo verde. Outra característica do mungo preto é que as vagens deles têm bastante pilosidade nessa variedade do IAC, né? São curtas, mas tem 7, 8, 9 grãos, tá? Em relação ao mungo verde, o mungo verde, a vagem dele chega a ter até 15 grãos, né? E são compridas. Aqui a gente está vendo vagem jovem, essa vagem vai dobrar de tamanho. Essa aqui já é a vagem do tamanho final da planta, tá? Essa é uma diferença que a gente pode ver, assim, visual, dá para a gente separar as duas variedades. E nós temos também aqui a demonstração, né, que vocês trouxeram aqui pelo Instituto, para mostrar a diferença nessa semente. Então, é muito utilizado na culinária oriental, indiana. A nossa demanda inclusive, de exportação, né, desse produto é principalmente para a Índia? Principalmente para a Índia, o mungo preto e o mungo verde para a China. Tá? Então, os países asiáticos ali tem países produtores e tem países consumidores e produtores. A Índia consome muito feijão e precisa de exportar feijão para atender a demanda interna. Tá? E a gente está aproveitando esse mercado. O feijão mungo preto, tanto o mungo preto quanto o mungo verde, os grãos deles são bem pequenos. Né? E como eu te falei, 60 gramas, 62 gramas por 1.000 grãos. Tá? E dá para ver claramente as diferenças deles. Rogério, no Brasil, quais são as regiões que mais produzem o mungo? E já pensando também, ele é adaptável aqui à nossa região? Então, o mungo, a região que mais produz mungo no Brasil, tanto o mungo verde quanto o mungo preto, é a região do Brasil Central, especialmente Mato Grosso do Sul e Goiás. Né? Nessa região, a gente faz o cultivo do mungo preto, pode ser no verão ou na safrinha, pós-soja, tanto o mungo verde quanto o mungo preto. Aqui no Paraná, a gente acredita que ele vai adaptar melhor em plantios de verão, porque esses feijões são exigentes em calor, temperatura e umidade. Né? Eles são bem tolerantes à seca, mas exige calor para fechar bem o ciclo. Com relação à técnica de plantio, cada região vai ter uma indicação específica, mas na média, a gente faz uma população de plantas aí de 350 mil plantas por hectare do mungo verde, para essa variedade, e em torno de 300 mil plantas para mungo preto, tá? Para ter uma ideia de como que fica a população. Se a gente comparar com o feijão fazelos, feijão fazelos às vezes vai 180 mil, 200 mil plantas, 240 mil plantas, depende do cultivar. Esse aqui é bem mais, tá? Manejo também, ele é mais exigente? Ele é menos exigente de solo e de água. Então, ele é uma planta que tolera bem a seca, né? Aproveita bem os nutrientes de cultivo, né, em sucessão. Se a gente tirar a soja, ele vai aproveitar muito bem os nutrientes que a soja deixa no solo. Então, já vai aproveitar bastante, tá? Ele é bem tranquilo de ser cultivado. Com relação a pragas, surgem algumas pragas, né, como todos os feijões. Especialmente, a gente vai ver aqui a diabrótica, a gente viu aqui, né? Percevejos também são bem comuns, e no início do cultivo é muito comum aparecer o trips, que ataca também o cultivo. Tá? Mas no geral é pragas que os agricultores já estão acostumados a lidar no seu dia a dia aí nos cultivos. Rogério, em relação a preços, né, o produtor quer saber, vale a pena o custo de produção para o que ele vai receber? Então, com relação a preço, a gente acredita que está valendo bem a pena, porque o custo de produção do mungo é bem baixo, né? Nós estamos falando de uma cultura que vai aproveitar os nutrientes da cultura de verão, então a gente acredita que o custo vai ser bem baixo. E o preço está em torno de R$ 180 a saca. E tem uma forte demanda por grãos de mungo da Índia, nesse preço. E a gente acredita que a rentabilidade vai ser bem boa para o produtor. Tá? A gente tem que considerar que o produtor que vai fazer esse plantio, ele tem que ter um contrato para entregar, porque ele não vai ter mercado aqui no Brasil para a quantidade de mungo que nós vamos exportar. Os contratos já são fechados, os campos são fechados. Tá? Tem a segurança do contrato também? Tem a segurança do contrato. Muito bem. Isso aí, Rogério. Obrigada aí por abrir essas informações para a gente. O mungo verde e o mungo preto já são um sucesso externo, né? E de repente aqui no Brasil vai crescer ainda mais. Com certeza. Obrigada. Obrigado a você. Eu estou aqui na área de fruticultura do IDR Paraná com a Alessandra Detoni e nós estamos no parreiral de uva. Geralmente na nossa região a gente começa a colher a uva ali em novembro, dezembro, como foi na Fazenda Escola. Mas aqui no show rural a gente está vendo que as uvas estão em potencial para colheita no meio de fevereiro. Alessandra, conta pra gente por que essa uva ela é colhida agora.
porque essa é uma uva com um ciclo mais longo, então ela é uma cultivar, que a gente chama de cultivar tardia. Geralmente a poda dela ela é feita por último, então eu inicio com a poda das cultivares precoces, né? Por exemplo, a Isabel precoce, a Niágara rosada, a Vênus, né? Eu podo essas que eu vou colher geralmente ali na semana do Natal, até antes. E esse é um material, aqui no caso específico dessa área, nós podamos ela na primeira quinzena de setembro. E aí ela completou o ciclo natural dela, né? O tempo dela, ela está no tempo dela, não teve nenhuma alteração, foi. E aí dessa forma ela conseguiu expressar todo o potencial produtivo dela. Então é uma cultivar tardia e em função disso eu consigo ter uma colheita mais tardia também. O que é interessante para o produtor, por quê? Porque um produtor que trabalha com diferentes cultivares, essas cultivares têm diferentes ciclos, ele pode começar a colheita com as precoces lá em novembro e estender essa colheita até fevereiro. Então ele vai ter matéria-prima para o processamento por um maior tempo. Sim, essa aqui é destinada para suco, né? E qual o manejo que vocês fazem aqui, manejo de solo, a questão da conservação, porque a gente vê que aqui é diferente, geralmente o espaço ali, o chão, ele tá mais limpo, né? E aqui a gente vê que tá todo gramado, tá muito bonito, então é um manejo proposital. Exato. Na fruticultura, nós trabalhamos com espécies perenes, plantas que ficam por um longo período na área, como é o caso da videira. Essas plantas aqui já têm em torno de 5 anos. Então, nesse tempo que essas plantas estão na área, dificilmente eu vou fazer o manejo desse solo com máquinas, né? Eu não tenho como entrar com uma máquina aqui porque eu vou danificar o sistema radicular. Então, eu preciso trabalhar o manejo conservacionista desse solo e uma das formas de eu realizar isso é mantendo esse solo sempre coberto, que pode ser tanto com espécies perenes, né, ou com espécies anuais, que eu posso trabalhar, por exemplo, no inverno aveia, ervilhaca, centeio, no verão trabalhar com mamucuna, para fazer manter esse equilíbrio entre a questão de temperatura, a questão da umidade do solo e toda essa massa, porque essas plantas elas vão produzir uma biomassa. Essa biomassa ela vai ser cortada através da roçada e vai permanecer no solo. Então todo o nutriente que eu disponibilizei tanto para a uva quanto para essas plantas, ele vai retornar para o sistema. Então é uma forma de eu melhorar a qualidade química, física e biológica do solo, né? E evitar também a questão da erosão, né? Então aqui eu tenho uma gramínea perene que está aqui na área e o cuidado que o produtor precisa ter é que não pode ocorrer competição. Então vocês observem que elas estão juntas, elas estão convivendo. Eu não posso, não pode faltar água e nem nutriente para as duas espécies, né? Para que elas realmente consigam conviver em harmonia. Alessandra, muito obrigada pelas informações e nos vemos no próximo programa. Até lá! Agora a gente está aqui no espaço da fruticultura do IDR Paraná. Tem várias culturas e uma que está chamando bastante atenção é o abacaxi. Eu estou aqui com o Luiz Recheski, que é extensionista do IDR. Ele vai começar explicando, falando um pouquinho sobre isso, porque aqui na nossa região Cascavel, que é uma região mais alta, o abacaxi não é muito indicado. É isso mesmo, Luiz? Seja bem-vindo. Isso mesmo, muito obrigado. Na nossa realidade de Cascavel, que é um município com uma altitude um pouquinho mais elevada, é um pouquinho mais complicado a gente cultivar o abacaxi. Ele é uma alternativa muito interessante, principalmente para o pequeno produtor, em regiões mais baixas, né? Proximidade com o Lago de Itaipu, por exemplo, ou com os rios que cortam a nossa região, Rio Iguaçu, Rio Piquiri. Então, ele é uma alternativa muito interessante. E a gente abre mão de algumas técnicas para viabilizar o cultivo do abacaxi aqui na região oeste do Paraná. E esse sistema que a gente está vendo aqui é o mulching. Você pode explicar um pouquinho mais sobre como que ele funciona? Isso. Esse sistema ele foi desenvolvido pelo pessoal da pesquisa do IDR Paraná e ele nada mais é do que um canteiro onde a gente coloca um mulching plástico, que a gente chama, né? uma camada de plástico. Essa camada de plástico ela vai criar um ambiente adequado para o estabelecimento do abacaxi no canteiro. Então a gente faz um canteiro de 1,20 m, mais ou menos, de largura,
e o espaçamento do abacaxi fica de 40 por 40. A gente coloca 2 fileiras no canteiro, fura o plástico, coloca a muda do abacaxi ali e ali ele vai conseguir se desenvolver. Pode passar ou não o sistema de irrigação por baixo, não tem problema, o plástico está ali, ele não vai impedir a entrada de água e o abacaxi vai se desenvolvendo num ambiente, num microclima favorável para ele. E com isso, em torno de 1 ano e 8 meses, ele já produz os primeiros frutos. E esse sistema, então, ele melhora, né? Ele aumenta a chance de produtividade. Isso. O que a gente tem visto a campo é que o produtor, aliando esse tipo de técnica com alguns tratos culturais que a cultura do abacaxi demanda, com manejo fitossanitário, com uma adubação e uma correção de solo adequadas, ele consegue atingir níveis de produtividade que a gente consegue competir com regiões já estabelecidas como produtores de abacaxi no nosso estado. Tem muito produtor que acredita, né, que acha que o abacaxi pérola ele é mais doce, mas você estava me explicando aqui antes na nossa conversa que essa variedade que ela tem aqui ela é um pouquinho diferente. Você pode explicar pra gente como que é? Isso. Aqui na nossa região a gente sempre preconiza a utilização da variedade Smooth Cayenne. Que é essa que a gente tem aqui. Essa aqui é mais conhecida como abacaxi Havaí. Tá? O que acontece? O consumidor ele acha que o abacaxi pérola ele é mais doce, mas se a gente for fazer uma análise laboratorial, por exemplo, do abacaxi Smooth Cayenne, colhido na época correta, a gente percebe que ele tem um teor de sólidos solúveis totais maiores. Isso decorre de uma doçura, né? Ele fica mais doce. Ele tem uma acidez um pouquinho maior, mas aí a gente corrige na época de colheita. E com o sistema de produção que a gente preconiza junto ao produtor rural, ele vai conseguir obter essa qualidade de abacaxi e o consumidor ele consegue notar muito facilmente. O abacaxi colhido na época correta, com a outra variedade, ele vai ver que o Smooth Cayenne ele tem uma superioridade aí na questão do paladar. Então, para rentabilidade para o produtor, essa variedade ela seria mais indicada? Sim, para a região oeste do Paraná a gente indica o Smooth Cayenne. Em termos de, vamos pensar em rentabilidade e custo, o abacaxi ele demora em torno de 1 ano e meio até 2 anos para você conseguir colher, né? Você planta num ano, ele se desenvolve, começa a florescer no outro ano, depois do florescimento em torno de 6 meses já vem a colheita. O custo de produção gira em torno de 40% do custo da receita total, né, da receita bruta. Então ele tem uma margem de lucro de ao redor de 60% do valor de venda, né? Que é muito interessante para o pequeno produtor. Sim. Uhum. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação, Luiz. Você que é sempre um parceiro aqui do programa, está sempre com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite e a gente fica à disposição aí para tirar sempre as dúvidas de vocês. Agora o assunto é a identificação de nematóides. E a gente está aqui atrás, tem um carro, uma unidade móvel, uma das 30 do Brasil, da FMC. E, Matheus, gostaria que você explicasse para a gente como que funciona esse trabalho da identificação que vocês fazem em todo o Brasil, né? São 30 carros e fazem esse trabalho em tempo real. Sim, a FMC veio com esse projeto, que é o Comando Nematóide, que ele é um projeto que consiste em levar informação para o produtor, conseguir trazer para ele todos os tipos de informações acerca do que é o nematóide, como que ele funciona, por que o nematóide é um problema, para conseguir, com essa informação, o produtor tomar uma decisão mais assertiva no manejo dele. Então, com isso, a gente tem esse projeto, que são esses veículos, onde a gente carrega um laboratório com todos os equipamentos que são necessários para fazer todo o processo de extração de nematóide, da mesma forma que o laboratório faz, com a mesma metodologia, e a gente consegue, dessa forma aqui, visualmente apresentar para o produtor o que realmente é o nematóide. Mostrar para ele quais que são as principais gêneros, espécies que ele tem na sua área e com essa informação ter aquele manejo mais assertivo. Uma característica importante é que vocês fazem esse trabalho ali em poucos minutos, né? Diferente de um laboratório, por exemplo, que demoraria 10, 15 dias. Sim, o laboratório, ele por ter muitas amostras, receber de toda uma região, então de vários estados, eles trabalham com uma grande quantidade, então levam alguns dias para conseguir trazer esse retorno para o produtor. Com esse projeto a gente consegue visitar a fazenda durante o período de meia hora, ir lá no campo junto com o produtor, fazer a coleta das plantas junto com ele, junto com a equipe dele, dar um treinamento sobre o processo correto de se fazer essa coleta, essa amostragem. E na própria fazenda, a gente montar dessa forma, em torno de 1 hora, a gente já tem a amostra pronta. É legal que é bem visual, né? Eu gostaria que você mostrasse para a gente na tela quais que seriam as nematóides que você identificou aí e também explicasse um pouco mais sobre elas.
Sim. Bom, de forma geral, o nematóide ele é um tipo de ser que existe nos solos naturalmente, e dentre os nematóides existem os que atacam planta. A gente consegue visualmente identificar ele olhando algumas estruturas do corpo, principalmente a forma do aparelho bucal dele. Se ele tem essa estrutura, que a gente consegue ver aqui, que é o estilete, que é uma estrutura que o nematóide utiliza para perfurar a raiz da planta e se alimentar, com isso causando um dano e principalmente deixando uma porta de entrada para outras doenças, outros fungos que estão ali na área conseguir atacar essa planta. Então tem essa relação entre o ataque deles com incidência de doença. E dessa forma aqui, morfologicamente a gente consegue identificar quais que são os nematóides principais que tem na área. Aqui a gente tem, por exemplo, Pratylencos, Helicotylencos, que é um outro gênero. Alguns nematóides são considerados de vida livre, porque além dos que atacam planta, também existem que se alimentam de fungos, de bactérias, também que são carnívoros, predadores. Então esses demais eles não atacam diretamente a planta. Então são classificados como nematóides de vida livre. Então dessa forma a gente consegue mostrar para o produtor qual que é o nematóide predominante que ele tem na área dele, quais que são os principais gêneros para conseguir ter essa tomada de decisão. Você então fazendo esse serviço de identificação, você consegue inclusive ajudar o produtor a definir qual cultivar ele vai plantar, por exemplo, soja, milho. Sim, é uma informação primordial saber, primeiro para o produtor conhecer se tem ou não nematóide na área dele, porque muitos ainda acreditam que não tem. Por o nematóide não ser possível ser visto a olho nu, muitos não sabem que na área dele tem. Porém, ele está ali causando um dano, diminuindo a produtividade, e ele sabendo qual que é o nematóide predominante que tem na área dele, qual que é a pressão, a quantidade, ele vai conseguir, por exemplo, escolher a cultivar correta de soja, dependendo se ele tem um problema com o nematóide dos cistos, que é um nematóide que tem várias raças e tem cultivares que são resistentes a diferentes raças. Também, agora nesse período que nós estamos, que o produtor ele vai plantar um milho, está se iniciando a safrinha, fazer a escolha correta do híbrido de milho que ele vai plantar, porque tem o fator de reprodução de nematóides, a quantidade que cada híbrido multiplica de nematóides que tem na área, ou então se vai deixar essa área em pousio, diferentes culturas, diferentes plantas que podem ser usadas, como crotalária, um nabo forrageiro, aveia, diferentes plantas, elas multiplicam diferentes nematóides, vai aumentar a população de diferentes gêneros. Então é importante o produtor saber qual que ele tem na área dele para ele escolher a planta correta, principalmente para ele escolher entre a soja e o milho que ele vai plantar, mas também outras plantas de cobertura que ele venha fazer. Matheus, só para a gente concluir então, seu serviço é lá na propriedade, você faz esse levantamento de uma forma rápida, mas se o produtor identifica um número elevado de nematóides, ele pode então depois fazer um trabalho mais técnico, mais aprofundado com o laboratório, né? Sim, exatamente. Principalmente a gente sempre recomenda para o produtor, após fazer a visita, que junto com os consultores, os agrônomos que atendem ele, buscar informação de qual que é o principal laboratório, referência que tem ali na região, onde ele possa fazer o processo correto de amostragem, para ele levar para o laboratório, porque ali ele vai receber depois um laudo que vai ter a quantidade. E em cima da quantidade, você consegue mensurar se o manejo está tendo efeito ou não. O produtor ele vai ter um laudo, sabendo quantos tem agora, ele vai decidir por plantar um híbrido específico ou usar um produto específico para o controle de nematóide, e lá na frente ele consegue saber se está aumentando ou diminuindo. Então é importante também fazer para ter essa informação mais aprofundada com os laboratórios. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. No Show Rural, além de muita técnica e inovação na área da agricultura, a pecuária também traz muitas novidades e, claro, qualidade genética. A gente está aqui com o Piotr Laginski, ele que já participou com a gente algumas vezes, né, Piotr? Bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui no barracão do Canchim e do Purunã, é isso? Isso. As duas raças brasileiras, né, desenvolvidas pela pesquisa brasileira, né, pensando em Brasil, o que a gente pode
extrair do máximo potencial de produção de cada uma das raças. Muito bem. E você trouxe seus animais aqui, né, da fazenda, da Arataca, e queria que você falasse um pouquinho pra gente. Esses animais, eles têm aí um potencial incrível, né? Como é que está sendo aí a participação com o público? O melhoramento genético se faz dia a dia, né? Então, a tendência nossa é de cada ano a gente trazer alguma novidade, algum aperfeiçoamento genético de animais, que a gente tem conseguido no longo de todos esses anos produzir, né? E assim, a gente notou esse ano assim, que houve uma diferença grande do ano passado, dos outros anos, assim, que a busca por animais eficientes, extremamente eficientes, que atendessem todos os mercados e principalmente as pessoas de outras regiões que tinha dado uma esfriada aqui, voltou com muita força. Então, assim, a gente recebeu o pessoal do Paraguai, do Mato Grosso, do Acre, de Rondônia, do Piauí, de Portugal. Olha só. Então, assim, pessoas interessadas em trazer uma diferença genética que faça efetivamente um aumento de produtividade nos rebanhos deles, né? E pensando no Canchim, as principais aí, contribuições que a raça pode trazer para o pecuarista? Um animal extremamente rústico, com uma excelente velocidade de ganho de peso. Então, um animal de carcaça pesada, um animal que é bastante rústico em qualquer situação de clima, morro, plano, frio, calor, ele vai se adaptar trazendo produção de carne, visando assim, eu preciso produzir carne e esse é um animal que eu vou colocar dentro da minha propriedade. E vai ter esse ganho de peso rápido também? Rápido, acelerado, um animal que nasce pequeno, porém ele tem um desenvolvimento, uma velocidade de crescimento muito grande. Então, assim, efetivar aquilo assim, bezerros mais pesados, os animais mais pesados num tempo menor. E o tempo dele de produção total até o frigorífico? Tudo vai depender se tem suplementação, não tem, qual que é o nível de pastagem que ele tem, o que ele quer fazer, né, investir. Mas a gente tem assim, de animais de 2 anos e meio, 2 anos e 2 meses a campo, somente com sal mineral prontos para o frigorífico, quanto a gente, no animal confinado, a partir dos 14 meses, 15, 16 meses, animal pronto para atender os principais mercados mais exigentes. Então tudo vai depender do que o produtor tem de mercado, quais são as estratégias dele, mas ele tem você veja que 2 anos animal a campo é um animal extremamente muito pesado, num tempo muito curto, né? E aí em confinamento também esse tempo muito mais... Aí você traz ele muito mais rápido, né? Então qual que é o objetivo? Desmamar bezerros mais pesados, que esses animais eliminem uma etapa ou que essa etapa seja muito pequena na recria, para chegar rápido na terminação. Então, se eu tenho uma raça que coloca 1, 2 arrobas a mais na desmama, então eu tenho 6 meses de tempo encurtado lá na frente. Muito bem. A cada arroba produzida a mais. Olha aí, vantagem para o produtor, né? Sim. E agora pensando nessa outra raça, nossa raça paranaense, o Purunã, que leva Canchim na composição, a gente pode ir caminhando por aqui, né? Porque também esses animais são muito bonitos, chamam a atenção de quem visita o show rural. Queria que você relembrasse para quem está em casa a composição do Purunã e o potencial dele. O Purunã foi, como se disse, uma raça paranaense, né? Desenvolvida para as condições do Paraná. Só que essas condições do Paraná mostram praticamente todas as mesmas situações do Brasil. Sim. E então ele está em todo o Brasil, está fora dele e se adaptou numa velocidade incrível, né? Então o Purunã já é uma raça composta, que hoje se chama sintética, mas é um composto de raça, são 4 raças, o charolês, o caracu, o angus e o canchim, que o objetivo deles é atender todas as etapas de produção de carne, até o consumidor final. Então eu brinco assim, é do pasto ao garfo. Então, um animal altamente produtivo, um animal fértil, um animal dócil, uma habilidade materna, com todos os quesitos que o produtor precisa para produzir um animal pesado, rápido e bom a campo. Então essas são as características que a gente tem. Na indústria frigorífica, uma carcaça pesada, bem fechada, bem recheada, vamos falar assim, de carne, padrões de exportação dos principais mercados e no final, o consumidor final
comendo uma carne de excelente qualidade, uma carne premium, extra premium que a gente pode ter. Então, já é uma raça pensando numa situação final, como a gente mais ou menos tem com o frango. Frango hoje, nem a gente sabe o que tem lá, qual raça que tem lá dentro, é um segredo de estado. Mas o Purunã traz essas características principais dessas principais raças para atender toda esse gama, do produtor, a indústria e o consumidor final. Piotr, você comentou da qualidade, né, da carne premium, então gordura entremeada, o marmoreio também vai estar bem presente. Sim, principalmente você vai ver uma carne bem coberta, né, de gordura, essa gordura entremeada para dar sabor e maciez, mas você vai ver peças, digamos, uma picanha, uma costela extremamente bem feita, peças grandes com bastante carne, por exemplo, uma costela que tenha muita carne, não só gordura, sabe? Então, que enche os olhos da indústria, né? Porque é uma carne que eles vão conseguir vender com grande facilidade e o consumidor vai saborear essa carne no final. Então, assim, os principais mercados já estão interessados, né? Porque viram que existe sim um diferencial do mercado. Que legal. E olha, vocês, né, como nós já trouxemos no programa, tem essa parceria, esse desenvolvimento do estudo em qualidade genética junto com o IDR Paraná, outras instituições. E essa é a minha dúvida, assim, o pessoal que está vendo, que está vindo aqui conhecer na prática o Purunã, está querendo já participar, já quer trazer para a sua propriedade, como é que foi esse retorno aqui? A gente acabou de sair de uma conversa com produtores que estão iniciando e exatamente isso. Alguns que querem fazer a melhoria do seu plantel, né, trazer uma característica, e aqueles que, por exemplo, agora há pouco, eles querem começar já certo. Então, assim, a gente já quer começar, mas não quer começar errado, quer começar com animais extremamente eficientes, que atendam o mercado e que a gente possa ter um produto diferenciado dentro da propriedade. Principalmente, eu tenho uma propriedade um pouquinho menor, eu tenho que ser muito mais eficiente que uma maior que tem escala. Então, eles estão agindo da forma certa, estão procurando informação, tecnologia, porque são pacotes tecnológicos, isso que é importante ressaltar, né? Esse é um dos espaços mais visitados por quem vem até o Show Rural Copavel. É o barracão da Agroindústria Familiar, que esse ano traz a Feira Sabores do Paraná. São 950 metros quadrados com 87 expositores. E agora a gente vai lá dentro conferir como ficou tudo isso. Esse é o expositor da agroindústria Bananas Maculã, que é lá de São Miguel do Iguaçu. E eu vou conversar agora com a Vanessa Maculã. Bem, Vanessa, conta um pouquinho o que vocês decidiram trazer aqui para a feira e como que está sendo as vendas. Olha, está sendo ótimo, são grandes oportunidades, né? E o que eu trouxe aqui são doces saudáveis, feitos com as bananas da nossa produção e focados numa dieta saudável, por exemplo. São doces feitos para pessoas que têm intolerância, né? Não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar, não tem conservantes. Então, assim, tem bala de banana zero açúcar, mariola, barrinha de banana prata, tem doce desidratado. E aqui para a feira eu trouxe doces diferentes que não estão disponíveis no mercado. Por exemplo, esse doce de banana prata, as barrinhas, né, em formato de bala. Tem a bala com açúcar só na cobertura e também tem os doces desidratados, que eu faço em formato de flor, eu faço uma mistura de banana com maracujá, banana com pitaia, fica bem legal. É uma opção bem diversificada. E para a galera que está vindo aqui visitar, o que eles gostaram mais dos produtos? Eles gostam da praticidade, porque é saudável, né? Então eles gostam muito de levar as barrinhas, que cabem no bolso, é fácil de carregar, para voltar para casa fazendo um lanchinho, né? O pessoal das caravanas estão levando bastante também as balas zero açúcar, que é um pacotão grande e rende bastante. Sabe aquele chimarrão que você toma todo fim de tarde? Ele pode ficar ainda melhor. Olha só que bacana. No stand da Doces Garnet tem várias opções de frutas cristalizadas, que podem ser um acompanhamento no chimarrão. Quem vai falar com a gente agora é a Clara. Tudo bem, Clara? Tudo bem, e você?
Você pode então explicar pra gente um pouquinho como que, quais variedades das frutas que você trouxe por aqui? Bom, a gente trabalha muito com as frutas cristalizadas, vendem muito bem. A gente trouxe a laranja cristalizada, a casca da mexerica, temos a abóbora com coco. Além das frutas cristalizadas, tem também várias geleias aqui, é isso? Sim, muitas geleias, muito gostosas. A gente trabalha com doce de leite, a gente tem o doce de leite misturadinho, tem as geleias de fruta, figo, mexerica, morango. E a galera aqui tá comprando mais as frutas cristalizadas ou estão gostando mais da geleia? Tá saindo muito doce de leite, doce de mexerica, abacaxi com pimenta e abóbora. Cri-cri, rapadura, pé de moleque, melado, mas tem uma bebida que ganha o coração de muita gente, é o caldo de cana. E hoje aqui na Feira do Show Rural, a Pão Graná, ela trouxe todas essas opções que eu falei agora. Eu vou conversar agora com a Tatiane, que ela está à frente da produção, e desde 2007 vocês trabalham com esses produtos, é isso? Sim, isso, que é onde começou com meu marido e o meu sogro. E hoje, na feira, o que está saindo mais aqui é o caldo de cana. O pessoal está gostando bastante. É isso aí, o que mais sai com esse calor, né? Tá indo muito bem. Você pode falar um pouquinho de cada produto que vocês estão expondo aqui? Sim, nós temos o pé de moleque com açúcar mascavo e amendoim. Esse daqui. Nós temos o melado escorrido. Aqui também tem o cri-cri de nozes com açúcar mascavo. O cri-cri tradicional com nosso açúcar. Aqui tem a rapadura com amendoim. O pé de moleque já foi, né? Aqui tem o açúcar em pelota, que é a bolinha desse daqui, ó. O nosso açúcar. E aí temos o caldo de cana, refrescante e geladinho. Então vocês trouxeram aqui uma variedade bem diferente, que são os doces orientais. Conta pra gente um pouquinho como que é o processo de cada um, como que funciona. A gente escolheu alguns, né, dos produtos que a gente produz lá na agroindústria. Esse daqui é um biscoitinho de gengibre. Ele é agridoce porque vai shoyu e açúcar, né? E esse aqui é o tradicional manju. O doce de feijão, que é mais conhecido no mercado, né? Também é produção nossa. E trouxe também uma cocadinha com leite condensado e a bolachinha sem glúten com amido de milho, né? Que muita gente tem intolerância, né? Então tá tendo uma saída muito boa. E o pessoal tá gostando bastante de experimentar esses doces diferentes? Tá gostando. Muita gente não conhece o manju. E estão provando e estão gostando. E chegou o momento de acompanhar a estrutura do Centro FAG. Esse ano o estande tá maior, cresceu, são 1.200 metros quadrados com diversas atrações para o público visitante do show rural. Aqui, como todos os anos, os cursos da instituição estão presentes, representados aqui pelos professores, coordenadores e funcionários da instituição. O público está bem interessado nas demonstrações de agronomia, medicina veterinária e também ciências biológicas. A nossa equipe acompanhou um pouquinho dessa movimentação do estande e vocês vão acompanhar com a gente como está sendo o atendimento aqui do ônibus da saúde, tem aferição de pressão para o público, tem também dinâmicas para quem quer ganhar os brindes do Centro FAG. E olha, tem coisa que está chamando muito a atenção que a gente vai lá conferir de pertinho e a gente vai mostrar para vocês. Vamos lá. Olha só, a gente está aqui com a Camille, que é egressa do curso de Ciências Biológicas, e com o coordenador do curso, Jean, para mostrar para vocês
a mascote desse ano aqui do stand do Centro Fag, a Gigi, que agora está aqui viradinha. Camille, você já aproveitou para pegar ela aí, né? É tranquila a sensação de estar com a Gigi, essa jiboia, que daqui a pouquinho o Jean vai explicar um pouquinho mais sobre a história dela. Como é que está sendo? É uma experiência incrível. Eu sempre adorei a Gigi, desde o primeiro dia que eu vi ela, já falei pra minha mãe que eu quero uma. E você quer ter uma em casa, então? Sim. Talvez eu seja expulsa, mas... Você conhecia ela já lá da Fag? Quando eu saí, né, que daí conseguiram a Gigi. Mas daí eu voltei depois pra conhecer ela pessoalmente mesmo. Muito bom. E a Camille, assim como vários visitantes, ficaram encantados com a Gigi. Eu vou passar aqui para esse lado para conversar com o Jean, porque ela é uma jiboia muito tranquila, né? Jean, que legal ter ela aqui e várias demonstrações do curso. Bom, a Gigi ela é uma conquista, né, para o curso, para o Centro Fag, né, um importante instrumento de educação ambiental. Então a gente fica muito feliz porque a direção realmente apoia os nossos projetos, apoia a nossa ideia de fazer educação ambiental, de trazer esse conhecimento, não só para o público aqui do show rural, de todos os outros eventos, mas também para o pessoal do Colégio Fag, né? Então é um animal fascinante, né? Muito legal e que a gente aprende muito com ela todos os dias. Eu acho que ela tem muito a ensinar a todos nós. Uma cena muito comum que a gente vê aqui no estande do Centro Fag são os egressos, os ex-alunos vindo para cá, matando a saudade dos professores. Aqui o Alex e o Paulo, que formaram aí em agronomia 2011 e 2012, e a Profiana matando a saudade. Como é que é essa experiência, Prof? Eu fico muito feliz, porque é vê-los novamente, saber da família, saber do sucesso que estão no trabalho, do crescimento profissional. Falo que não tem preço e que foram formados na Fag. Né? Muito legal, muito legal. Paulo, então quantos anos aí já de formado e como é que foi rever aqui os professores, né, estar em contato com o curso de agronomia da Fag de novo? É sempre especial visitar o estande da Fag, primeiro pela gratidão, né, de a gente estar hoje, vamos dizer assim, realizado profissionalmente, graças aos nossos professores, a todo o nosso curso, né. Eu estou indo para 14 anos de formado já, o tempo passa para todo mundo. E além de visitar o estande da Fag, ter toda a gratidão pela nossa formação, como eu estava contando para a professora Ana Paula agora, a gente faz questão de fazer o encontro da nossa turma anual, né? Então, cada ano a gente revive as histórias da faculdade, da época que era maravilhosa, saudades diárias e semanais e anuais. E hoje estamos aí exercendo a profissão que sempre sonhou, da forma mais bonita, sempre tentando levar o melhor para os nossos clientes, para o produtor rural. Sempre grato a Deus e a Fag pela formação. Que legal, muito boa essa experiência. E para você, como é que tem sido também revisitar aqui, estar junto com o pessoal? Bom, estar revivendo, olhando, a Fag é uma grande satisfação, né? Tanto pro pessoal quanto profissional, né? E poder carregar o nome da Fag em todo o Brasil aí é muito bom, né? A gente acaba se encontrando também com outros egressos, assim como nós, em outros lugares do Brasil. Uma vez, por exemplo, eu estava lá no Mato Grosso, lá encontrei com um colega de turma lá. Então é muito satisfatório, né? Ainda mais visitar a Fag, ver o quanto que a Fag evoluiu, né? E saber que a gente fez parte disso. Até hoje nós estávamos comentando, professora, do stand da Fag, que era lá perto da caixa d'água, né? De como que começou e como que está hoje, né? E é bom ver o nome da Fag cada vez crescendo mais e a gente levar esse nome aí adiante é muito bom, muito satisfatório. Sensação, né, de muita gratidão, dever cumprido e rever aqui os antigos alunos, prof. Eu sempre falo assim, que a gente faz o máximo, né, todo o time, né, não é a Ana Paula, é todo o time, para formar bons profissionais. E quando a gente vê eles assim, tudo colocado, viajando, o Brasil tendo sucesso, a gente está realizado, sinal que o caminho está certo, tem que melhorar cada vez mais, mas que o caminho está indo certo. Parabéns aí, gente, que sigam com muito sucesso na profissão. Obrigado. Obrigado. Falando em medicina veterinária, a professora Adriano Cardoso, coordenador do curso, está aqui para conversar com a gente e explicar que é um evento muito importante e que a medicina veterinária está sempre parceira do show rural, né? Seja bem-vindo. Esse ano 2026, com o crescimento da área produtiva em toda a região, a medicina veterinária tem um papel importantíssimo
porque a suinicultura, a avicultura e demais produções da pecuária demonstra a força do campo e aquilo que nós temos de melhor no Centro Universitário FAG, que é a medicina veterinária. Nossos alunos hoje, eles estão em quase todas as cooperativas da nossa região, atendendo a campo, e isso demonstra o poder que tem a nossa cultura de produzir grandes veterinários. Então o estande da FAG aqui, dentro do show rural, recebe um grande número de ex-estudantes e estudantes que estão hoje, né, na academia e aqueles que estão entrando também para cursar agora a partir de 2026. Agora conversando aqui com a Elaine e com o Luiz, que já estão posando aqui na frente do nosso touro, né, para dar sorte. Como é que é visitar aqui o estande do Centro FAG? Já contem para mim, vocês são daqui de Cascavel mesmo? Sim, somos aqui de Cascavel e aqui é sempre um espaço para vermos as novidades, né? Então é muito bom estar aqui visitando esse espaço. Que legal. E para você? Sim, aqui é muito interessante. Tem várias, a gente já deu uma olhada ali, tem várias coisas legais para a gente aprender, mostrar para as crianças. Eu vi ali que tem os insetos. Muito legal o stand aqui, então de parabéns. Legal. E olha, vocês ficaram curiosos, já rodaram por aí, já foram ver os bichinhos, tudo que tem aqui na FAG? Sim, foi muito legal ver os bichos. Tá gostando? Muito. Muito bem. Parabéns aí então para vocês e obrigada pela visita. Até a próxima. Até. A cada ano que passa, a gente vai tendo mais oportunidade de conhecer novas coisas, novas tecnologias, né? E trazer eles aqui no stand da FAG, principalmente o Lorenzo, para poder conhecer e pegar na mão ali um animal de estimação é bem interessante. É muito interessante essa experiência, né? Que eles podem já ter antes mesmo de conhecer o que é uma faculdade e já aqui já saber o quanto é legal, o quanto é divertido. Ele gosta muito de bicho, então ele poder pegar na mão e ter esse acesso é muito legal, muito bacana. Seu Dilvo, que satisfação tê-lo aqui no Agrofag, prazer sempre em conversar com o senhor. Parabéns pelo evento. Muito obrigado. Este é um evento que reúne todo o agronegócio, não só as empresas produtoras de insumos e de tecnologias, mas também os produtores rurais. O importante é que tenhamos aí uma consciência que isso aqui deve ser uma ligação entre as empresas de insumos e tecnologias e o produtor rural. Nós temos que ser a ligação, porque se essas empresas não colocar a tecnologias à disposição dos produtores, os produtores não entenderem que precisam dessa tecnologia para as culturas futuras, aí não tem razão o show rural. Com certeza. Seu Dilvio, eu acho que é um ponto muito interessante que o senhor trouxe, porque o show rural ele adianta as tecnologias, adianta os serviços aos produtores rurais e nós passamos nos institutos de pesquisa, nas empresas que trazem serviços e inovações para o produtor. E como é que é para a Copavel reunir tudo isso de forma prévia para os produtores já adiantarem lá no campo? A gente tem que ter um objetivo claro, né? E desde o primeiro evento, em 1989, o objetivo era inovações e tecnologias para o agronegócio. Não mudamos nada e por isso nós conquistamos uma confiança dos produtores. E as empresas que expõem aqui, este ano 2026, foram 600 empresas, mas nós tínhamos pretendentes para expor no evento em 2026, 734. Aí fez-se uma triagem das 600 melhores e mais representativas, porque o produtor rural tem que ter certeza que não vai ser bombardeado pelo número de empresas e que muitas vezes você tem 30 empresas com o mesmo processo tecnológico. Então, esse processo da Copavel primeiro, não sair dos princípios. Segundo, catalisar o que tem de melhor no mundo para não decepcionar aquele que está esperando no campo uma resposta do evento. Está esperando uma resposta, porque o evento cresceu, mas ele não pode perder o objetivo. Seu Dilvio, e para a gente finalizar, o senhor aproveita o evento também, vai nos estandes, sempre está em contato com as autoridades, com os produtores, recebendo todo mundo, mas uma coisa que eu fiquei curiosa, o senhor foi no barracão da agroindústria comer os quitutes lá também? Sim, claro, porque, veja bem, eu tenho assim uma atividade até bem dinâmica aqui. Antes de começar o evento, sexta, sábado e o domingo, são meus 3 dias de participação do evento
como produtor rural. E fui lá também no Barracão das Agroindústria, ficamos lá mais de 2 horas e já tiramos uma conclusão. Vamos ter que fazer uma expansão desse barracão. Ainda maior. Sim, porque lá são pequenos produtores que precisam de espaço para vender o seu produto diretamente. E isso eles ganham 10, 20%. E o que nós fizemos para o agricultor? Melhorar a sua renda. E para melhorar a sua renda, nós temos que ver aonde que podemos investir e qual é o espaço. Lá o espaço ficou pequeno, então fica aqui, vou levar para a reunião de diretoria do show rural para que nós tenhamos aí um espaço maior. Estão fazendo bons negócios lá e nós temos que incentivá-lo. Porque, gente, tem pessoas aí que trabalham, ele e a mulher, sozinho no campo, que os filhos foram para a cidade e estão estudando. E eles precisam daquele dinheirinho lá para pagar a educação do filho. Com certeza. Seu Dilvo, obrigada aí por estar sempre junto com a gente na parceria. Parabéns por mais um Show Rural Copavel e a gente se vê de volta no ano que vem. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Esse foi o Agrofag Especial Show Rural 2026. Professor Celso, será que a gente conseguiu levar para os nossos amigos um pouco do conteúdo que a gente viu aqui? Com certeza, sempre tem a aprender. Eu aprendi muito, eu acho que os agricultores estão aprendendo e vão aprender mais ainda. Vão utilizar isso como técnicas futuras. Com certeza. E vai ficar marcado, né? Muita inovação, muita tecnologia que a gente viu aqui. Com certeza, muita coisa. Exatamente. Nas próximas edições, vocês que nos acompanham vão conferir ainda mais conteúdos do Show Rural. A gente espera que você tenha gostado e até o próximo domingo. Tchau, tchau. Tchau.